Biografia de Mary Slessor, capítulo 14. Eka Kipukripuol. Mary voltou para Ekenge e o chefe Eden parecia satisfeito com o bem-estar dela. Sem dúvida, ela pensou consigo mesma que daria prestígio ao chefe ter na redondeza uma missionária que conhecia medicina e residia em sua aldeia. No entanto, para seu desânimo, isso não dava a Mary influência suficiente para conseguir que alguém construísse as cabanas que lhe haviam prometido antes de se mudar para sua vila. Mary muitas vezes perguntou ao chefe Eden se ele ordenaria em breve o início da construção de sua nova cabana e escola. Contudo, o chefe sempre dava a mesma resposta: tenha paciência, ainda não é temporada de construção. Mary não tinha certeza da existência de uma temporada possível de ser chamada temporada de construção. Ela se perguntava por que os homens do povoado, que passavam horas todos os dias deitados e embriagados, não poderiam ser obrigados a trabalhar no projeto. Ainda assim, como ela sabia que não deveria forçar a questão, Mary se ocupava de outras maneiras. Desde que Mary chegara a Ekenge, as pessoas perguntavam quando ela começaria a ensinar o livro, a maneira deles de se referir à leitura e escrita. Agora, no final de 1888, Mary sentia que as necessidades médicas do povoado estavam suficientemente sob controle para ela poder se concentrar e ensinar as pessoas. O chefe Eden lhe deu permissão para começar. Quase todos os habitantes do povoado, incluindo-se o chefe Maime, os nobres, os escravos, as crianças e os cães, apareceram para a primeira aula da escola. A animação era grande, embora ninguém pudesse entender de fato o que significava ler e escrever. Ninguém no povoado tinha muita ideia do que era ler, exceto que envolvia falar com um pedaço de papel. As pessoas haviam observado Mary fazer isso por longos períodos, e agora todos queriam poder fazer o mesmo. Umas poucas semanas depois, a maioria das pessoas haviam desistido da aula. Aprender a ler era muito trabalho. Como esperavam ser capazes de ler com fluência depois de algumas aulas, a maioria dos homens voltou a beber e a se dedicar ao ócio, o dia todo. Isso deixou Mary com um punhado de crianças escravas que haviam recebido a ordem de seus mestres de continuar as aulas. Apesar da queda no número de frequentadores das aulas, Mary não desanimou. As crianças com quem ela ficou eram inteligentes e apreciavam o momento que passavam na escola. Quase na mesma época em que começou a ensinar a ler e escrever, Mary fez contato com a aldeia vizinha de Ifaco. Uns 30 minutos de caminhada através de uma trilha difícil e lamacenta. Quando o chefe de lá soube que Mary ensinava o livro ao povo de Ekenge, ele a convidou para ensinar seu povo também. Mary aceitou a oferta e se dirigia com regularidade a Ifaco. É claro que a essa altura, ela já havia desistido de usar botas, preferindo andar descalça pelas trilhas lamacentas da selva. Por conta disso, as solas dos seus pés ficaram duras como couro. Mary obteve muito sucesso com os estudos bíblicos que começou a ministrar à noite nas aldeias. Todos adoravam os antigos hinos ingleses e escoceses que ela havia traduzido para o idioma deles. Mary tocava órgão enquanto as crianças tocavam tambores e pandeiros. O que faltava a esses cantores tribais em afinação e melodia inglesa, eles compensavam com volume e entusiasmo. Em Ekenge, certa noite, após um estudo bíblico, Mary ouviu muito barulho ao redor da cabana do palavrório, onde eram realizados os conselhos especiais. Ela se perguntou o que estava acontecendo. Como ela tinha conhecimento da maioria dos eventos sociais que aconteciam no povoado, decidiu investigar. Ao se aproximar do barulho, pôde ver que quase toda a aldeia estava reunida em um círculo. Os aldeões estavam em frenesi, gritando e berrando. O rufar dos tambores pulsava em seus ouvidos, e a fumaça das tochas de junco queimavam suas narinas enquanto Mary ficava de pé atrás da multidão. De repente, um grito estrondou no ar. Um sentimento de pavor tomou conta de Mary. Seria este outro dos seus cruéis castigos? Mary abriu caminho até a frente da multidão, onde viu uma jovem deitada nua no chão com as mãos e os pés amarrados a estacas. Ao lado da mulher, havia uma grande panela de óleo fervente, com um guerreiro vestido de onça dançando em volta dela. De modo instantâneo, Mary soube logo o que estava para acontecer. A mulher no chão seria queimada com o óleo fervente. Sem parar para pensar, Mary correu e ficou entre o guerreiro e a mulher.
o tambor parou de imediato, e as risadas e os aplausos diminuíram. Todos os olhos estavam focados na pequena ruiva que estava interferindo em uma questão de justiça tribal. Mary encarou o guerreiro que segurava uma concha cheia de óleo quente. Por um momento, o guerreiro ficou parado com uma expressão de confusão no rosto. Então, com um grito de guerra, ele começou a dançar de maneira ameaçadora em direção a Mary. Por um instante, ela era mais uma vez a jovem nas ruelas de Dundee. Com o valentão abrandia o pedaço de metal afiado na direção dela. Como havia procedido na época, ela soube que não poderia recuar. O guerreiro não deveria observar nenhum medo em seu rosto. Mary orou em silêncio, enquanto o guerreiro se aproximava com um óleo quente e brilhante de modo ameaçador na concha. Exceto pelo arrastar dos pés do guerreiro e o farfalhar da concha, tudo estava totalmente em silêncio. Por fim chegou o momento em que Mary e o guerreiro ficaram cara a cara. Eles não podiam se aproximar nem mais 1 milímetro do outro. Ou o guerreiro batia em Mary com a concha de óleo, ou teria que recuar de alguma forma. Ele olhou para Mary e ela olhou para o homem. Então, com um grito de desgosto, o guerreiro jogou a concha no chão e se afastou dela. Um suspiro coletivo se ergueu da multidão. A Mãe Branca havia enfrentado o guerreiro e ele recuara. O caos estourou. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Foi a cena mais incrível que a multidão já presenciou. No meio da confusão, o guerreiro fugiu, e Mary se virou para o chefe Eden a fim de implorar pela vida da mulher. O chefe não deu nenhuma resposta a Mary. Ela se opusera aos costumes deles, e havia vencido. Sentindo que ninguém iria detê-la, Mary se abaixou, desamarrou a mulher e a ajudou a ficar de pé. A multidão se afastou e Mary acompanhou a mulher de volta à cabana de barro. A mulher sofreu mais com o choque da situação que qualquer outra coisa. Na verdade, a aldeia inteira ficou em choque durante vários dias. Como? Os aldeões se perguntavam. Como uma mulher branca poderia desafiar o poder de seus costumes? A religião dela era mais poderosa do que a deles? As duas religiões acreditavam em um Criador todo-poderoso e onisciente. Os africanos a chamavam Abassi. No entanto, eles acreditavam que Abassi queria que eles fizessem coisas cruéis e fossem governados por superstições e pela magia. Agora eles se perguntavam se não estariam enganados, se talvez Abassi não era mais parecido com o Deus que Mary descreveu. Não apenas todo-poderoso, mas também bom e bondoso. O pensamento cativou toda a tribo. Homens e mulheres, escravos e livres, todos debatiam a questão interminavelmente, enquanto a história do que Mary havia feito era passada de aldeia em aldeia. Mary não sabia disso na época, mas esse fato seria o primeiro de muitos em que ela enfrentaria os poderes espirituais dos africanos locais. Foi também este incidente que deu início a uma lenda em Calabar, a lenda de Eka Capucapruowo, a mãe de todos nós. Por fim, a mulher resgatada por Mary recebeu autorização para voltar para o seu marido. Ela havia sido condenada a ter o estômago queimado com óleo fervente, porque dera um pedaço de inhame para um homem que não era seu marido. Em Ekenje, considerava-se crime se uma mulher compartilhasse comida com uma pessoa que não fosse seu marido. Mary esperava que o incidente fosse um ponto de virada para o povoado. Tinha a esperança de que isso ajudasse as pessoas a se livrarem de muitas das leis severas e superstições cruéis. No entanto, a mudança veio bem devagar, com muitas decepções e contratempos. Uma dessas decepções ocorreu apenas alguns dias após Mary resgatar a mulher do óleo quente. O chefe Eden ficou doente e mandou chamar Mary. Ele estava deitado de bruços na cama. Mary podia sentir o cheiro familiar de podre e sabia qual era o problema. Antes mesmo de ter a chance de examiná-lo, com certeza nas costas do chefe Eden havia um enorme abscesso inchado. Ele estava escuro e esticado nas bordas. Quando Mary estendeu a mão e o tocou suavemente, o chefe se encolheu de dor. Ela fez uma oração silenciosa. Um chefe doente era um assunto sério. Não apenas sua vida, mas também a vida de toda a aldeia estava em jogo. Depois de examinar o ferimento pútrido, Mary decidiu que um emplastro quente seria a melhor coisa para aplicar na área. Ela esperava que a mistura de ervas e loções retirasse o veneno do abscesso. Contudo, o método não funcionou. À medida que a condição do chefe Eden piorava, Mary ficava desesperada. No entanto, ela não era médica e não conseguia pensar em mais nada que pudesse ser feito por ele.
Depois de 2 dias de agonia, o rei Éden finalmente expulsou Mary da sua cabana e chamou o feiticeiro do povoado. Mary se sentou do lado de fora e orou enquanto o feiticeiro se ocupava do tratamento do chefe. O feiticeiro surgiu cerca de 1 hora depois, com um olhar triunfante no rosto. Ele sorriu desdentado para Mary e então cuspiu. Você não sabe nada sobre doenças. Não é à toa que o chefe está doente. Veja as coisas que tirei do corpo dele. O feiticeiro agachou-se ao lado de Mary e desdobrou um pedaço de pano imundo. Dentro havia algumas cascas de ovos esmagadas, vários pregos, uma bolsa de pólvora e algumas balas de chumbo. Mary teria rido alto se não soubesse que o feiticeiro tinha o poder de convencer a todos no povoado de que as coisas no pano estavam flutuando dentro do corpo do chefe. Cheio de maldade, o feiticeiro disse: foram as mulheres. Elas fizeram feitiços e colocaram essas coisas dentro do chefe. Por isso o chefe Éden me disse para encontrar as mulheres responsáveis e acorrentá-las em seu quintal. Mais uma vez, Mary sentiu-se impotente diante das superstições malignas. O feiticeiro podia dizer o que quisesse, acusar qualquer mulher que desejasse de causar a doença do chefe, e as mulheres seriam mortas com um feijão venenoso. Essa era a maneira padrão de decidir a pessoa culpada de feitiçaria em Calabar. O feijão ezere, um tipo mortífero, era moído, misturado com água e transformado em bebida. Qualquer pessoa suspeita de um crime que envolvesse feitiçaria era forçada a engolir a bebida. De vez em quando, alguém vomitava a bebida antes de ela atingir o estômago, e a pessoa vivia. Mas 99 em cada 100 pessoas forçadas a beber a mistura de feijão morriam. Como o feitiço dizia à população local que a bebida do feijão matava apenas as pessoas culpadas do crime, a morte confirmava a culpa da pessoa. Mary moveu-se entre as 30 ou mais mulheres acorrentadas no pátio do chefe, orando com elas e tentando encorajá-las. As mulheres precisavam de comida, todavia, a punição por alimentar pessoas aprisionadas era a morte. Mary sentou-se noite adentro com as mulheres, esperando que talvez os guardas saíssem ou ficassem bêbados, dando-lhe a oportunidade de contrabandear um pouco de comida para as prisioneiras. Contudo, uma vez que a situação era muito séria, os guardas não deixavam seus postos. Por volta das 2 da manhã, a condição do chefe piorou, e o feiticeiro veio aplicar um pouco mais de seu remédio. Após, ele produziu uma nova safra de objetos supostamente de dentro da ferida do chefe Éden. Desta vez, a coleção incluía várias penas e alguns pequenos ossos de costela. Por conta disso, mais mulheres foram presas e mantidas acorrentadas no pátio do chefe. Ao raiar do dia, Mary entrou na cabana do chefe Éden e implorou que ele soltasse as mulheres em seu quintal. O chefe, que não tinha dormido a noite toda por causa da dor lancinante, ficou furioso com Mary. Como ela ousava interferir na forma de agir da tribo? Por tudo que ela sabia, os deuses poderiam estar punindo-o por permitir que ela entrasse no povoado. Mary corajosamente lhe contou mais uma vez sobre o amor de Deus, mas isso também o fez enfurecer. Até que ele ordenou que seus guardas a levassem dali e levassem a todas as mulheres do pátio para uma de suas fazendas afastadas. O chefe ordenou que Mary não as seguisse. Na hora do almoço, o pátio estava vazio e silencioso. O chefe e as mulheres tinham ido embora, mas não podiam fazer nada além de esperar e orar. Um dia se passou e mais mulheres do povoado foram reunidas e arrastadas chorando, levadas para a fazenda do chefe. Outro dia se passou, e então Maemi entrou na cabana de Mary e sussurrou a maravilhosa notícia. O chefe Éden estava se recuperando. Havia apenas um problema. O chefe já havia condenado à morte muitas prisioneiras. Mary ficou inquieta. Tinha de haver uma maneira de salvar as mulheres, e ela precisava pensar em uma forma bem rápida. Ela sentia que Maemi queria ver as mulheres livres também. De repente surgiu uma ideia. Ela precisava convencer o chefe de que a melhor coisa que ele poderia fazer seria libertar todas as mulheres. Ela se virou para Maemi com os olhos brilhantes e inspirando a urgência da situação. Você deve voltar para seu irmão e lhe dizer que muitas pessoas o passarão a respeitar mais se ele deixar todas as mulheres livres. Isso mostrará a todos que ele tem mais poder do que elas e não sente medo do que as mulheres podem fazer com ele se não forem mortas.
Um sorriso se espalhou pelo rosto de Maema e ela disse a Mary: "Você é muito astuta. Nenhum chefe quer parecer covarde. Eu vou." Mary esperou ansiosamente pela volta de Maeme. Quando Maeme voltou, as mulheres do povoado estavam consigo. O chefe já havia soltado. Maeme estava muito orgulhosa de sua conquista. Embora o feiticeiro tivesse insistido na responsabilização de uma escrava pela doença do chefe, no entanto, Maema apressou-se a acrescentar com muito orgulho que nem mesmo a escrava havia recebido o veneno do feijão. Maeme omitiu o fato de a mulher ter sido vendida para a tribo Inocon, conhecida pelo canibalismo, principalmente de escravos comprados de outras tribos. Todo novo dia em Ekenji parecia trazer uma nova crise ou desafio para Amy, cuja fama se espalhava pelo distrito inteiro. Isso significava que emissários de outras tribos chegavam sempre para pedir sua ajuda, a resolução de um caso médico ou alguma disputa. Ocorreram também momentos em que Mary estava exausta demais para continuar o trabalho, em especial depois de passar uma noite sem dormir em sua cabana. Viver no quintal do chefe, juntamente com suas muitas esposas e escravas, significava ser acordada a qualquer hora pelo chefe e pelos seus convidados embriagados. Depois de 5 meses de pouco sono, Mary precisava de um lugar tranquilo para chamar de seu. Um lugar onde pudesse orar longe de olhares indiscretos, criar seus filhos em paz e estabelecer permanentemente sua escola e igrejinha. Ter uma cabana própria não parecia pedir muito, mas Mary sabia que o chefe não permitiria que um lugar fosse construído para ela até ele se dispuser a recebê-la em caráter permanente na tribo. No momento, ela ainda estava sendo julgada, depois de não conseguir curar o abscesso do chefe. Ela se perguntava se seus dias de vida em Ekenji estavam contados. Felizmente, o chefe Eden não guardou rancor, e em janeiro de 1889, Mary acordou com o som distante de facas e machados. Por alguma razão que ela nunca saberia, o chefe declarou o início da temporada de construção. Finalmente, Mary estava prestes a conseguir sua casa.